close till I get up. Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança, está no ar mais um Node. Hoje temos uma convidada especial que sabe tudo sobre a Lei nº 13.709, a famosa LGPD. Estão comigo os meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve, Marcelo, tudo bem com você? Salve, galera, tudo ótimo comigo. Mais um papo sobre privacidade, porque as ferramentas de privacidade, ou Privacy Tools, estão online. Fala, Bruno, manda o salve inicial. Boa noite a todos, boa noite. Vamos lá, mais um Node. E hoje vamos saber o que pode e o que não pode. É isso, amigos. Abram o Windows, mas fechem as portas, que o Node está no ar. E hoje temos conosco a Aline De Pares. Salve, Aline, tudo bem com você? Fala um pouco de você, o que você faz. Olá, antes de mais nada, muito obrigada aí por esse momento. E sobretudo para a gente conversar e trocar aqui informações acerca de um tema super pertinente e eu costumo dizer que está na moda. Bom, quem é a Aline? Eu estou CEO na Privacy Tools. Hoje nós somos considerados a maior plataforma de gestão para a privacidade e proteção de dados pessoais. Eu venho de uma formação de análise de sistemas, com uma longa experiência aí, mais de 17 anos atuando na área. Tive a oportunidade de presidir a CESPRO RS. Hoje faço parte como palestrante, mentora de empreendedorismo da Federação. Fui Forbes Woman em 2021 e faço questão de participar ativamente da comunidade de startups e empreendedorismo, sobretudo empreendedorismo feminino e mulheres na área de tecnologia. Então, mais uma vez, obrigada e vamos dar início a esse bate-papo. Muito legal. Eu gostaria de começar o PodPuts falando quando a LGPD entrou em vigor lá em 2018. A gente ouvia muita gente falando: essa lei não vai pegar, não. A gente sabe que isso não existe, né? A lei está aí para ser cumprida. Agora, passados mais de 4 anos do início de vigência, você acha que a lei pegou? As empresas estão levando a sério os direitos dos titulares de dados? Muito boa essa ponderação e, sobretudo, essa pergunta, né? De fato, eu particularmente ouvi essa frase algumas, eu diria que talvez até centenas de vezes. Mas eu costumo, de maneira muito otimista, dizer que hoje o cenário é de que as empresas estão cada vez mais se conscientizando sobre a importância da LGPD para os novos negócios, ou para os negócios em geral, né? E, para cima de tudo, né, entregar a confiabilidade para o mercado, né, em relação a esses mesmos negócios, aos respectivos negócios. Então, embora, né, gente, a lei aí esteja, né, tem aí 4 anos, a gente tem hoje uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que ainda não aplicou nenhuma multa de vias de fato. Existe aí o Ministério Público, enfim, algumas atuações, no entanto, não tem uma atuação ainda muito presente. A NPD ela veio com um propósito muito mais educativo nesses primeiros 4 anos do que efetivamente numa linha de multar ou, enfim, mais punitivo. Isso não invalida, né, o papel educacional que, no caso, a NPD, a instituição, tem. Mas reforça muito, né, que além do aprendizado, é necessário que a gente enxergue o comprometimento por parte das empresas. Então, é um papel aí de duas vias, né? A NPD, enquanto Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e do outro lado, as empresas. A gente percebe, além disso, que diversas pesquisas mostram que a confiança do consumidor, no caso do titular, é um fator muito importante para que ele decida entre marca X ou Y, né? E, sobretudo, diante do produto A ou B. Então, a gente tem aí percepções sobre serviço, produto, enfim, empresa.
E as empresas que não entenderem isso de maneira muito rápida, de maneira urgente, correm risco sério de terem prejuízos perante a imagem, né? E que, consequentemente, vai levar um prejuízo à marca e, por fim, obviamente, não menos importante, prejuízos financeiros e assim por diante. Então, hoje, né, o usuário, a sua experiência, impressões sobre uma empresa ou uma organização são ativos essenciais para a manutenção, né, do que a gente chama aí de competitividade no mercado, enfim, ou no que eu costumo dizer, numa economia que é cada vez mais digital, né, a gente tem aí como principal ativo o titular. E Aline, sobre isso que tu tá falando, o Heitor até citou uma frase que eu acho assim, se a lei vai pegar ou não. Gente, lei é lei. A lei é feita para ser seguida, não para pegar ou não. Mas um grande exemplo que a gente tem que eu uso como referência é o Código de Defesa do Consumidor, que conforme a população aderiu, aceitou esse e começou a usar ele se tornou mais forte. E eu vejo que depois que a LGPD entrou em vigor, as pessoas também estão começando a entender isso. Hoje, por exemplo, vamos botar assim, ó, quando a LGPD entrou em vigor e começou a lei, as pessoas me ligavam dos call centers e diziam, vocês estão fora da lei. E elas não sabiam nem que lei era que eu estava falando. Hoje eu já vejo que assim, eles já sabem do que a gente está falando e eles já estão começando a se adequar. Então eu vejo que não é que pegou, mas conforme a população está entendendo ela, essa lei está se tornando mais forte. E eu gostaria de saber se tu também sentiu isso na aplicação dela dentro do teu trabalho. Eu concordo em número, gênero e grau quando a gente ouve essa frase e cai naquela pergunta: como assim uma lei vai pegar? É uma discussão que acontece só aqui no Brasil. Na Europa, eu recentemente voltei de um evento global da IAPP, que é a maior associação do nosso segmento, e esse é um assunto, né, que não é nem aventado lá, ou seja, é lei, exatamente o que a gente mencionou aqui. Se a lei veio para regulamentar, né, e trabalhar com questões, né, ou sanar dúvidas, né, entregar aí soluções para diversos assuntos perante, né, a proteção dos nossos dados, o que eu costumo sempre dizer diante da nossa intimidade, por que essa discussão, sobretudo essa pergunta, se a lei vai ou não pegar? Eu acho que esse paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, ele faz muito sentido. No entanto, na minha percepção, eu acho que esse período educativo, ele já deveria ter acabado, ou ele tem que acabar o mais breve possível. Consequentemente, quando a gente trabalha por um período na questão cultural, e nós brasileiros não temos o hábito, diferentemente do europeu, que tem o hábito de cuidar mais da sua privacidade, enfim, avaliar bem se vai para a rede social. Algumas pessoas lá ainda usam telefones que não são smartphones para a gente não ter aí a entrega de uma série de dados nós, como localização, enfim. A gente percebe que nós temos um caminho cultural muito longo a percorrer no que se refere à grande população. Então, momentos como esse, que a gente vai trabalhar em cima de conceitos, não só de cultura, mas também da técnica e do que a lei se propõe enquanto legislação, né? O presente que nós, titulares, ganhamos, é um caminho não só que deve ser consolidado pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas as empresas fazendo o seu papel perante a lei e respeitando efetivamente os nossos direitos e, claro, nós, titulares, fazendo o nosso papel. Eu costumo dar um exemplo, só para não me estender muito nesse tema, que é o seguinte: imaginem vocês todos aqui uma pequena praça que foi construída com diversos caminhos e que numa lateral dessa praça a gente tem uma parada de ônibus e na outra lateral outra parada de ônibus. Os caminhos, eles possivelmente vão ser maiores, mais longos, do que se simplesmente atravessar a praça em linha reta. Veja, o poder público, ou quem construiu a praça, fez a previsão dos caminhos.
existem uma parada de um lado e uma parada do outro. É uma opção nossa fazer em linha reta ou fazer pelos caminhos e seguindo efetivamente o que foi previsto. Então, eu acho que é um papel aqui de todo mundo, porque se eu fizer um caminho em linha reta, eu não vou estar seguindo o que foi planejado e efetivamente proposto. No entanto, se eu fizer o caminho mais longo, eventualmente eu vou estar atendendo todas as expectativas e todo mundo vai ficar bem servido, porque eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Mas sim, é um caminho que todos temos que percorrer, mais dia ou menos dia, e entendendo o propósito da lei, que é o que eu sempre digo, que é um presente para nós titulares, porque está prevendo o cuidado com os nossos dados. Eu acho assim, muita gente fala aqui no Brasil se a lei vai pegar ou não, porque a gente tem muito histórico de fazer leis e não fazer cobranças, igual eu já trabalhei com leis de saúde que simplesmente não tinham ali uma punição caso você não cumprisse a lei. Então isso eu acho que acaba dificultando. E eu concordo com você na parte que você falou, foi um presente. Mesmo que talvez a LGPD não seja o nosso ponto final no tratamento de dados, na privacidade de dados, mas da gente já ter essa iniciativa, eu gostei muito. Eu achei muito legal o Brasil entrar nessa onda de privacidade de dados. Mas não é um tiro no pé a ANPD ainda não ter tomado uma ação um pouco mais enérgica, caso com alguma empresa, afinal de contas, muitas vezes o brasileiro só se mexe quando dói no bolso, né? Então, eu acho que já poderia sim, no entanto, a gente sabe que parte da agenda regulatória ainda não foi 100% cumprido e nós temos ainda temas pendentes, né? Em especial aqui a questão de transferência internacional de dados, né? Dito isso, eu entendo o posicionamento da nossa Autoridade Nacional de Dados, dando esse tempo para que não só as empresas colocassem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados nas suas rotinas, nos seus processos, perante o seu negócio, né, mas também para que nós, porque, enfim, no meu caso, eu brinco que eu estou nos dois lados, né, enquanto empresa e igualmente enquanto titular. Então, acho que esse tempo, ele foi um tempo bom, mas que agora a gente precisa partir para a próxima fase, né? E aí, assim, levando em consideração que a LGPD vem para pacificar ou, né, responder, enfim, clarear alguns aspectos a respeito do tratamento de dados, é o momento, efetivamente, de todo mundo engajar, né? Para que todos estejam engajados nessa mesma causa, né? Porque no final do dia, o que a gente está falando aqui é acerca de confiança e respeito, né? Ou seja, eu confio em uma empresa e eu vou lá e entrego os meus dados, né? E eu espero que essa empresa, então, tenha o respeito, né? E que faça um tratamento adequado dessas informações com as quais eu compartilhei. E aí é que a gente volta para a questão cultural, né? Onde a gente também tem um papel fundamental nessa rotina, nesse processo, de questionar, de cobrar, de se fazer presente, porque, afinal de contas, os dados são nossos, né? E aí a gente tem aí esse processo cultural, essa construção, para que todos consigam chegar nesse mesmo patamar e questionar. Porque cargas, eu estou fornecendo uma série de dados na farmácia, no supermercado, enfim. Então, agora a gente começa um trabalho também para a grande massa, para a grande população, que aí cabe muito bem o exemplo do Código de Defesa, né, Direitos do Consumidor. Tô falando da parte internacional, né? A gente sabe que a LGPD ela foi inspirada na GDPR europeia. Porém, na parte específica das atribuições de GPO, a gente percebe que existe uma diferença na LGPD e na LGPD o GPO acaba tendo uma função mais consultiva, atuando para atender os direitos dos titulares de dados e sendo também uma ponte para a NPD. Já na GDPR, o GPO pode ter algumas implicações mais sérias, em caso de descumprimento da GDPR. Tu enxerga essa atuação como adequada, dentro do esperado?
Importante, eu acho, essa ponderação. Acho que toda a lei ela foi inspirada, né, na GDPR, com, obviamente, as nossas nuances e, obviamente, tudo que é nosso enquanto Brasil, né, enquanto país. Eu enxergo como um processo, né, em desenvolvimento e eu diria que em tempo real para o papel do DPO perante a Lei Geral de Proteção de Dados. E por que eu falo isso, né? Ou por que eu digo isso, né? A gente tem ainda um período de maturação da legislação relativamente pequeno aqui no nosso país. A gente está falando aí de 4 anos, né? Se a gente for olhar para o que se refere às empresas, né? Olhar para o número das empresas que estão aí ainda se estruturando, os departamentos, né? Junto com as áreas, a gente tem ainda um caminho bastante longo, ou seja via profissionais da área do direito ou da área de TI. E aí, assim, é incrível, né, como a gente percebe, né, diante aqui da atuação da privacy, né, que mesmo ainda em um processo de implementação, as empresas já mostraram, né, preocupação para conferir, né, ou em conferir esse alto grau de confiabilidade das organizações seguindo a LGPD. Então, a gente já tem aqui uma série de companhias, de empresas que vêm com essa preocupação muito latente, deixando claro que precisam da área, né? Claro que tem um outro lado, né? Igualmente ainda é satisfatório que a NPD esteja cada vez mais preparada para atuar, né? Como esse órgão, que vem com o objetivo de fiscalizar e que tem aí poderes para fazer com que a LGPD efetivamente seja cumprida, né? Então, a gente tem aqui um composto, né, que parte de toda essa formação do profissional, vai para a empresa para que ela tenha isso como um pilar fundamental na organização e, obviamente, da própria NPD enquanto órgão fiscalizador. Nós temos, sim, diferenças, né? Mas, como eu disse, ainda muito jovem a lei aqui no Brasil e que, com certeza, vai sofrer aí algumas modificações ao longo aí dos próximos anos, tá? Então, a minha percepção é que está dentro, sim, do esperado, tá? Perante a LGPD. Aline, falando ainda do DPO, não é necessário que a pessoa nomeada seja um advogado, também não é exigida uma formação específica. Mas a LGPD começa com L de lei, termina com D de dados. Então, tanto a parte do direito quanto a parte de TI fazem parte do escopo de atuação. É necessário conhecimento da lei, mas não só da LGPD, tem outras leis também, Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann. É necessário ter também uma noção de segurança da informação em relação à proteção de dados. Para quem quiser se aprofundar nesse universo, tem algumas certificações no mercado, como o Exim, APP, IT-Certs, até mesmo cursos de pós-graduação específicos para quem quer atuar profissionalmente com a LGPD, quem sabe até ser um DPO. Você acha válido o profissional que quer trabalhar nessa área buscar esse tipo de especialização? Se eu respondo, eu poderia responder com 2 palavras apenas. Com certeza. Como eu falei lá no início, né, da nossa conversa, vivemos em uma economia cada vez mais digital. E, portanto, a gente já ouviu algumas, possivelmente centenas de vezes, que dados são o novo petróleo. Enfim, nesse sentido, quando o CEO da empresa ou quando a corporação decide nomear um DPO, do que eu considero o principal ativo da empresa, na minha percepção, a gente precisa, primeiramente, indicar alguém que a gente tenha muito confiança, que a gente saiba que conhece a empresa, mas que, sobretudo, tenha plena condição, que domine a lei, né? Ou seja, tenha plena condição de entender a lei e entender dos processos da empresa. Implementar a LGPD não é um projeto. Eu costumo dizer que a LGPD ela tem começo, meio e vida. Porque sempre a gente vai ter alguma mudança, um novo produto,
um novo serviço na nossa companhia e, portanto, ele vai ter que ser mapeado, adaptado e fazer todo o ciclo que a lei prevê. Então, obviamente, né, existe aí um novo mercado no nosso país para os DPOs, mas é um mercado que tem que ser observado com muita maturidade, porque é um cargo que ainda talvez não tenha tomado a relevância que vai vir a tomar, mas é um cargo extremamente importante para qualquer corporação e que vai estar cuidando do que eu sempre digo, que é o principal ativo aí da companhia. Então, sim, de fato, existem hoje diversas formações, a IAPP com algumas certificações. Como eu disse, eu estava em Bruxelas no último evento da IAPP, que aconteceu agora em novembro, e lá eles, antes de acontecer o evento, então, preparam workshops e tudo mais, e a IAPP é um excelente fornecedor, né, de conteúdo, de conhecimento para quem quiser assumir. A Exim vem aí formando centenas, milhares, né, de pessoas ao redor do mundo e que pode ser uma opção também de entrada para os DPO. Existe a própria certificação que também acontece em Bruxelas de Maastricht, né, que é uma certificação para DPOs, que traz, né, como um dos principais ativos nessa formação pessoas do próprio Parlamento Europeu, para que ministrem as aulas, ou seja, quem busca um conhecimento mais aprofundado e que tem aí uma transação com a União Europeia, é uma excelente certificação. E existem outros tantos cursos locais. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem acesso para RS, diversos workshops que são ministrados pelas próprias universidades. Então, o profissional, sim, deve se especializar, porque ele vai assumir aí uma grande responsabilidade e tem aí como incumbência, né, cuidar de todos os dados da corporação. Então, acho que sim, é uma grande oportunidade, mas requer, obviamente, preparação, dedicação e muito conhecimento. Sim, Aline, eu concordo contigo que a função do DPO, primeiro, ela é questão da confiança. É uma função muito importante que requer um certo grau de confiança. E a pessoa tem que estar muito bem preparada, porque é bem complexo. Tu tem que falar com todas as áreas e de igual, né? Mas eu queria trazer aqui uma questão que eu vi assim já algumas situações que as pessoas simplesmente pegam alguém da empresa e estão usando para tapar furo, para complementar a LGPD. Pega assim um diretor, alguém do RH e esse aqui vai ser o meu DPO. E começa aí o caos. Eu queria ver se tu já pegou algum caso assim, tu viu algumas dessas demandas? Com certeza, a gente já se deparou com situações onde, de alguma maneira, enquanto empresa que fornece uma plataforma, né, de gestão de privacidade e proteção de dados, a gente sempre busca orientar dentro do que é o nosso escopo, né? Então, sim, eventualmente, algumas empresas, no ímpeto, né, vamos atender o nosso titular, vamos atender a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu tenho aqui o meu braço direito, tá? E, eventualmente, o braço direito, falta aí a questão, como eu disse, do conhecimento. Porque, de fato, tem que ser uma pessoa que transita muito bem na empresa, ou seja, conhece os processos, conhece o negócio, consegue sugerir melhorias, enfim. Mas, além da confiança, obviamente, né? Mas essa pessoa também precisa de conhecimento, de tecnologia, para efetivamente fazer uma escolha de uma boa plataforma, buscar ferramentas, né, para segurança de informação. Então, esse profissional, ele precisa realmente ser multidisciplinar, conhecer mais de uma área e atuar em mais de uma área. E aí, claro, com todo esse requisito que é fundamental, que é a questão de confiança. Então, sim, a gente já viu situações onde o profissional vem com esse requisito de confiança, mas há uma necessidade muito grande do desenvolvimento dele nas outras áreas que a LGPD permeia dentro da organização. Eu acho assim, o profissional também tem que ser um cara muito organizado, porque vai ter muito processo para ele trabalhar.
E elevando um pouco a escala, eu imagino que um dos terrores de quem trabalha com a LGPD é o tratamento internacional de dados. Por exemplo, o serviço de armazenamento na nuvem ficou hospedado fora do Brasil. Quando a empresa manipula dados pessoais nesse ambiente de nuvem, ela tem que se adequar à legislação. Existe a necessidade do país de destino desses dados possuir uma legislação equivalente para a proteção dos dados. Você acredita que seja esse um dos maiores desafios da LGPD atualmente? Ou já que a nuvem está cada vez mais alta? Mais em alta, perdão. Então, a transferência internacional realmente é um tema crítico. E eu diria que isso não é uma exclusividade nossa, brasileira, e na LGPD, mas em todo o mundo. Depois do Brexit, né, que foi, por exemplo, o Reino Unido passou, né, a adotar um mecanismo próprio de proteção de dados, a GDPR e UK, tá? A gente viu aí no ano passado o Privacy Shield, que permitia, né, o trânsito de dados pessoais entre as empresas da União Europeia com os Estados Unidos, que foi revogado, né, e impactou em milhares de negócios, né? E aí é isso que a gente está falando aí de uma legislação bem mais madura, né? Que já está em vigor há bem mais tempo, né? Então, o que a gente vai falar da nossa lei, né, que ainda tem diversas regulamentações, né, carece, né, de diversas regulamentações. Né? Então, em maio desse ano, se a gente for olhar aqui para o nosso cenário da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lançou aí uma tomada, né, de subsídios sobre o tema, especificamente transferência internacional, para que a gente pudesse, então, efetivamente, né, ou para que eles pudessem efetivamente regulamentar a matéria. E, obviamente, dar mais segurança jurídica para todos nós, para todas as empresas. Hoje tem empresas, né, querendo contratar hospedagem física em território nacional, porque elas, obviamente, têm o receio de alguma regulamentação que seja mais restritiva, muito restritiva, por exemplo. Então, o impacto é real e, obviamente, a necessidade da regulamentação ela é urgente. A LGPD ela apresenta 14 hipóteses, né, para a transferência internacional de dados. E hoje, o país de destino, quando a gente está, enfim, efetivando essa transferência, ele tem a necessidade de possuir uma legislação que seja equivalente apenas e é apenas uma dessas hipóteses, né? Então, sinceramente, se a gente, enfim, eu particularmente, né, não acredito que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela venha reinventar a roda e tomar aí alguma decisão muito diferente do que a gente já vem observando perante a União Europeia. E até pensando na qualificação do Brasil para o whitelist no futuro. Então, acredito possivelmente, né, que eles devam homologar as cláusulas contratuais que são padrão, as chamadas SCCs, como mecanismo de prateleira, tá? E mais adequados para o uso de nuvem fora do país, e que também é uma das hipóteses para a efetiva transferência internacional de dados. Então, sim, esse é um tema bastante denso, é um tema que está presente não só na LGPD, mas, como eu disse, na União Europeia, Estados Unidos, um tema que foi muito debatido agora, né, no evento que ocorreu em Bruxelas, e que possivelmente ainda a gente vai ver alguns capítulos aí pela frente. E, assim, você quer ter tanto experiente nessa área de LGPD, imagino que conheça as leis de fora também, GDPR e de outros países junto. Qual que você acha que é a questão mais complicada assim, para relacionar a nossa lei com a lei de outros países? Pode ser a GDPR, a GDPR UK, qualquer uma que você achar
Assim, um caso que você viu, poxa, essa aqui foi bem complicado e tal. Pois é, eu acho que a gente volta aí para questões, né, se a gente for pensar em trânsito entre as leis, né, a gente volta aqui para a questão de transferência internacional de dados, temas que são sensíveis, como o tratamento de dados de menores, né, eu acho que são questões, e futuramente, no que se refere à inteligência artificial, que é um tema que que ainda, né, vai ser tratado e é que alguns países já vêm observando. Então, acho que aqui a gente permeia em alguns assuntos, mas no nosso caso, especificamente, a LGPD, eu acho que nós temos aqui, em específico, a transferência internacional de dados. Eu vi muita discussão sobre a inteligência artificial, que tem cada hora o pessoal querendo brigar pela propriedade intelectual em cima da criação da inteligência. Quando a inteligência cria, pertence a quem? A inteligência? A proprietária? Ao cliente? Tá criando para quem? Né? Porque a inteligência não é uma vida para exigir para si a propriedade intelectual. Então, eu acho que esse tema de inteligência no futuro que você falou vai gerar muita discussão, muito material aí que vai esquentar a cabeça do povo. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse, novas fases virão e essa, sem dúvida, é uma fase que vai trazer aí grandes desafios para os legisladores, enfim, para todos os lados da mesa, né, ou de quem está negociando. Então, acho que são capítulos que ainda não estão regulamentados, né, e que alguns países já, obviamente, já com algumas atividades, né, enfim, perante esse assunto, mas aqui no Brasil a gente começa, enfim, primeiro com a LGPD e a gente segue possivelmente no ano que vem olhando também aí para esses assuntos. Uma questão que eu gosto sempre de trazer é que, assim, as leis podem ser, vamos dizer, semelhantes, mas diferentes, mas um conceito universal que eu vejo que todo mundo fala igual é a questão do privacy by design e privacy by default, que isso foge à lei, né, e todo mundo tenta sempre seguir as mesmas regras, e eu acho que isso está se tornando cada vez mais fundamental. E eu queria saber de ti, Aline, tu vê isso também? Como é que tu entende que tá essa questão do privacy by design? As empresas, enfim, elas têm que tomar isso como um princípio, né, enquanto na sua operação, né, então é fundamental, né, todas as empresas deviam considerar, e a lei já traz, né, o direito como privacy by default, privacy by design, né, então já está previsto aí, e sim, entendo que é fundamental, algumas empresas devem se aprofundar mais no tema, porque, como eu disse, é novo, especialmente aqui no Brasil, negócios que já são, enfim, estão vivendo, né, ou enfim, entregando soluções, muitas vezes há muitos anos, mais de um século, e que agora precisa inserir um novo conceito, uma nova cultura, olhar para os seus negócios com esses princípios. E, sem dúvida, isso é um desafio, olhando aí para a jornada do cliente, a gente tem aqui um caminho bastante desafiador, com certeza, pela frente. Aline, em relação às bases legais para o tratamento de dados pessoais, nós sabemos que existem 10 hipóteses que justificam esse tratamento. Existe uma certa confusão em relação ao consentimento. Ele é sim uma das bases legais, mas não é a única, tem outras 9. Inclusive, o consentimento ele pode ser revogado pelo titular dos dados. Dito isso, você acredita que a empresa deve embasar o tratamento de dados de acordo com as bases legais adequadas e usar o consentimento somente em último caso? Então, né? Depende. Em tese, sim, tá? Pois é uma base de tratamento, né, que pode deixar a empresa mais expostas à salvaguarda do titular, né? Por isso que a LGPD ela requer que as organizações obtenham sempre por escrito esse consentimento de todos nós, dos titulares, e
e claro, né, que informem de maneira muito clara sempre que existir qualquer mudança na forma desse tratamento desses dados. Ou seja, dito isso, o que eu sempre trago assim como ponto de atenção na hora, né, de escolher o consentimento, né? Veja quanta responsabilidade a gente carrega para dentro de casa, né? Enfim, eu sei que não é bem a resposta, né, que muitas vezes os espectadores gostariam de ouvir, né? E aí, assim, porque o meu depende, né? A hipótese de tratamento, né, muitas vezes não, sempre, né, ela depende do objetivo cujo dado ele está sendo tratado. Então, a definição de consentimento é uma declaração clara, inequívoca, né, de uma pessoa que concorda com o uso dos seus dados para as finalidades que são propostas pela empresa. Então, possivelmente, todos vocês já devem ter lido muito tudo isso por aí. Mas aí você me pergunta, Aline, em qual situações a base legal do consentimento é mais usada? Eu diria que essa base ela é muito utilizada para que uma organização ela possa, de maneira muito clara, possibilitar, né, que o seu cliente, o seu titular de dados consentia com a utilização desses dados pela empresa para um determinado fim, ou seja, uma sopa de letrinhas, né? Por isso que é importante que o profissional de proteção e privacidade de dados, de privacidade e proteção de dados, desculpa, no caso do DPO, tenha um domínio sobre os diferentes cenários, sobre os diferentes tipos de consentimento, né? Para que no cotidiano esse profissional, enfim, ele possa efetivamente julgar de caso a caso quais são as bases legais mais adequadas para cada negócio, serviço, produto, enfim, ou para cada tratamento nesse caso. Então, como eu disse, depende, não é uma resposta, mas aqui eu acho que consentimento é sempre bastante polêmico, né? Porque ele traz aí a questão da possibilidade, né, de revogação, enfim. E aí a responsabilidade ela volta para a companhia de todo esse controle acerca do consentimento. Então, a gente não está aqui falando o que eu já ouvi em alguns momentos, que é a lei do checkbox. Basta eu colocar o checkbox que o meu titular vai dar o consentimento e eu estou com toda a minha retaguarda aqui garantida no que tange a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é disso que a gente está falando e acho que é esse o principal ponto que as empresas têm que ter em mente. Eu sou a favor do depende como resposta, ainda mais nesse ponto. E aproveitando aí que a gente está nas hipóteses de tratamento, uma outra base legal que temos é o legítimo interesse. Essa base legal acaba sendo um pouco subjetiva, ainda não tem jurisprudência específica para usar como referência. Você acredita que pode haver uma brecha para alguma empresa acabar abusando desse chamado legítimo interesse? Então, de fato, o legítimo interesse é uma das bases legais disponíveis, e eu diria que frequentemente utilizada pelas organizações para, obviamente, né, justificar aí o tratamento de dados pessoais. Contudo, é importante ressaltar que ela impõe alguns desafios, igualmente, né, a gente falou há pouco do consentimento, para as organizações, acerca de documentar e, obviamente, justificar a utilização dessa base legal. Então, é necessário, né, que as organizações validem, né, a legítima expectativa do titular, né, através de uma análise de impacto acerca do uso do legítimo interesse. No Brasil, a gente sabe, né, a gente mencionou há pouco, nós não temos ainda nenhuma jurisprudência específica. Creio que a gente pode
observar sempre exemplos da GDPR nesse aspecto, onde a gente já tem, né, alguns casos e sanções gerados, né, pela autoridade dos respectivos países, como, por exemplo, um caso ocorrido na Islândia, onde houve a instalação de câmeras de vigilância, que foi, né, utilizado, então, aí nesse caso, a base do legítimo interesse, e o que se mostrou completamente injustificado ao analisar o DPA, né, ou o DPA aqui no Brasil. E aí, né, portanto, ela é uma base legal na qual a organização ela vai precisar possuir uma série de mecanismos, documentações que comprovem a observância ao atendimento aos interesses dos titulares e, obviamente, o respeito, a gente falava, né, de respeito, de confiança, então o respeito aos princípios, né, da necessidade, finalidade, transparência, boa-fé e outros, né, então aí volta, né, para a empresa a responsabilidade. E dito isso, né, eu acredito que a partir do momento que tivermos, né, cases como nós já temos na GDPR, as organizações que estiverem utilizando a base legal de forma, que a gente costuma dizer aí, abusiva, vão passar a olhar com o devido cuidado e, enfim, entregando aí o que a gente espera no final do dia. Então, de novo, né, se a gente entregar a lei enquanto propósito, nós não vamos ter problema no final do dia, mas qualquer uso de qualquer base, quando for abusivo, obviamente, no final do dia a empresa vai ter problemas. Você falando sobre essa questão de problemas, de coisa, eu fiquei pensando aqui sobre a população. Você não tem a percepção que a população deveria ser melhor instruída na LGPD? Eu vejo aqui na minha região, por exemplo, que as pessoas têm vergonha ou se sentem constrangidas, têm medo dos empresários brigarem, se elas, por exemplo, pedir a exclusão de dados. Olha, eu gostaria que você excluísse meus dados do seu cadastro, ou então falar. Existem os direitos da lei, para resumir, né? As pessoas ainda têm um certo desconforto em fazer isso. Acho que a educação da população seria um caminho para a gente entender. Sem dúvida, eu acho que é uma questão de empoderamento civil, porque, veja, nós temos um direito considerado fundamental pela ONU, ou seja, jamais qualquer titular, ou nós, né, na posição de titulares, teríamos que ter qualquer medo, enfim, sentimento de não fazer qualquer pedido nessa linha. Eu trago mais um outro exemplo, né? Muitas vezes ligar para a empresa ou, enfim, entrar lá no portal e pedir para que sejam apagados os dados, a pessoa fica com receio. Mas e quando a gente entra lá no estabelecimento, seja ele qual for, a gente acaba muitas vezes falando da farmácia, mas não vou usar esse exemplo porque ele é bastante clichê, mas a gente tem muitos outros, né? Eu recentemente tive no estabelecimento para comprar um sapato e, enfim, eu ia pagar ele à vista, então não teria nenhum tipo de demanda de aprovação de crédito, certo? E aí a pessoa, quando foi fazer o cupom fiscal, ela começou a me fazer uma série de pedidos, de informações. Por que isso? Aí ela disse, não, isso é porque a gente pretende trocar. Eu disse, não, para trocar você não precisa do meu endereço. Para trocar você não precisa de uma série de informações, do meu telefone, por exemplo, né? Tudo bem se você quer colocar o CPF no cupom fiscal. Agora, é necessário eu fornecer a minha data de nascimento? É necessário eu fornecer meu endereço? Muitas vezes não faz sentido, né? Eu só estou comprando um sapato, eu não estou fazendo um exame de sangue, eu não preciso receber absolutamente nada da loja, né? Ou seja, nenhuma resposta. Então, cabe aí sim esse empoderamento civil, né? E esse processo de aculturamento, né? De todos. E aí, com certeza, um papel fundamental do governo,
efetivamente até das escolas, né? Enfim, não deixar só para a faculdade de Direito falar sobre LGPD, mas trabalhar nesse conceito desde o princípio, desde a educação básica, para que as crianças entendam o quanto os dados hoje, eles podem mudar a condução dos negócios e são importantes, né? Eu sempre dou o exemplo de buscar uma viagem para Cancún no Google e depois você só vê Cancún na sua vida. Então, existe toda uma inteligência de mercado e aí a gente precisa cada vez mais se preservar, olhando aí outros aspectos, como golpes na internet, né? A gente tem que fazer o nosso papel, né? Cuidar dos nossos dados também, porque esse direito já nos foi concedido. Então, a gente tem condição, sim, de dizer não, mas eu concordo que é um processo longo de empoderamento, de aculturamento, e aqui, hoje, né, estamos já, de alguma maneira, apoiando nesse processo. Mas como foi a reação dela ali? Assim, quando eu já fiz isso também, eles ficaram totalmente perdidos, um olhando para a cara do outro. E agora, o que eu faço? Porque meu gerente mandou pedir a informação. Essa é uma resposta bem comum. Normalmente eles dizem assim, o gerente me pediu, né? E aí eu costumo responder quando vem essa resposta. Eu consigo falar com o gerente? Ele está na loja? Ou se vem uma resposta como faz parte do sistema. E eu sempre respondo, poxa, eu sou analista de sistema por formação, nenhum sistema é imutável a tal ponto de obrigar que todos os dados, né, imputados sejam obrigatórios, né? Então, e por fim, quando a coisa fica um pouco mais difícil, assim, eu digo qual é a lei que prevê a obrigatoriedade do fornecimento desses dados. Obviamente, quando eu tô com tempo, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente acaba negligenciando, tá? Eu, particularmente, sou muito cuidadosa nesse sentido, mas eu percebo, assim, que é automático para as pessoas. Você não consegue meu seu CPF? E a pessoa joga 12, 25, 13, consegue seu endereço? Rua, tá. Nem sequer para tentar entender o porquê. E o que mais me chama a atenção, e que eu acho que aí é o ponto em que nós, titulares, precisamos trabalhar com um processo muito pesado de questionamento para que as empresas parem de fazer isso. Quando você tem desconto sobre um produto, seja ele qual for, por que você não recebe quando você compra ele? E você só recebe quando você não recebe se você chega lá comprando sem fornecer nenhum dado. Mas se você fornecer, você tem 30%, 40% de desconto, enfim, diferente do percentual. Essas perguntas, elas têm que ser feitas, porque no final do dia, o produto não é o que você está comprando, sim, é você, são os seus dados. Hoje, eu acho que esse é o ponto em que a gente precisa trabalhar com muita frequência, muita força, para que as pessoas percebam que ao entregar os dados, elas podem estar entregando aí uma série de informações que no futuro podem vir a ser prejudiciais, né? E aí a gente já falou aqui sobre inteligência artificial, algoritmos inteligentes e tudo mais. Acho que cabe sim a gente trabalhar com essa educação tecnológica, né? Mesmo que básica para a população, porque no final do dia a gente está falando aí dos titulares e desse direito que foi fornecido, que é fundamental e que a gente precisa preservar. Muito bem colocado. Agora, Aline, vamos supor que a empresa fez o mapeamento de dados, fez o relatório de impacto, nomeou o DPO, fez a política de cookies, coletou consentimento, trata os dados de acordo com a finalidade, baseado em alguma hipótese legal, protege os dados com as melhores ferramentas de mercado, tem certificação ISO, faz testes regularmente, está tudo certinho. Mesmo assim, acaba sofrendo um vazamento de dados devido a um problema que até então era desconhecido, o chamado Zero Day. Em um caso específico como esse, como você acha que fica a questão da multa prevista na LGPD? A NPD vai levar tudo isso em conta? Tenho certeza que sim. E isso não é uma opinião da Aline exclusivamente, é previsão legal. A LGPD,
apresenta a advertência antes de uma sanção. Não que a NPD ela seja obrigada a advertir, né? Mas é uma possibilidade forte, dado ao nosso momento de adequação em todos os níveis empresariais, corporativos. E a criação, obviamente, do que a gente já vem falando há bastante tempo aqui, da nova cultura. Somado a isso, a própria LGPD, no artigo 48, tá, ela faz a previsão de que será avaliado eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas, ou seja, que a empresa fez todo o possível para prevenir e evitar o tratamento inadequado do dado pessoal ou em algum vazamento, e que mesmo após o incidente, a empresa aí tomou medidas apropriadas, né, ou cabidas, enfim. Então, é bem provável que a empresa não seja responsabilizada, desculpa. É importante que isso, né, vale tanto para os controladores quanto para os operadores. Ou seja, se você contrata uma empresa terceira, não basta colocar cláusulas contratuais tentando, como eu sempre costumo dizer, se livrar da responsabilidade, né, dizendo que o terceiro é o responsável por todo o tratamento de dados. E você contrata e eventualmente manda os dados dos seus clientes para a empresa terceira, no caso que é a responsável, e você não diligencia, não avalia os riscos, não controla quais dados você envia e qual é a finalidade de tratamento. Você vai ser responsabilizado, mesmo que o vazamento tenha ocorrido lá no seu fornecedor. Por isso que é muito importante, além de você estar adequado à LGPD, né, dentro da sua corporação, mas também cobrar dos seus fornecedores, dos seus parceiros, que efetivamente, né, tratam dados dos seus funcionários, ou, claro, do que eu costumo dizer, que é o principal ativo dos seus clientes, eles também precisam provar, né, que estão adequados. Para fechar aqui, vamos imaginar uma situação hipotética. Um grande varejista de roupas, que possui aí milhares de clientes em sua base de dados, e esse varejista, ele contrata um terceiro que vai ser responsável por fazer a cobrança de débito dos clientes. Logo, para isso, né, a gente sabe que é necessário que seja feito aí o compartilhamento de dados entre essas duas empresas. Uma que é a controladora e a outra que vai estar operando. Mas o varejista, ele não se preocupa, ou ele não se preocupou em avaliar como que essa empresa de cobrança trabalha e, sobretudo, o que ela vai fazer com os dados, de modo que algum terceiro da empresa de cobrança achou legal pegar essa base de dados de varejista e enviar, por exemplo, spam de alguma outra empresa. Ok? De quem foi o vazamento? Quem vai, né, ser multado? Por mais que a empresa de cobrança não tenha feito o trabalho de segurança correto e poderá sim ser responsabilizada, o varejista que não cuidou e não se certificou das práticas e dos controles da segurança e da adequação à LGPD dessa empresa de cobrança, ele também vai ser responsabilizado e possivelmente será o maior impactado com, obviamente, danos à reputação após o caso vazar na empresa. Então, a empresa de cobrança, no final do dia, ela pode mudar o nome e seguir a vida. E o que o varejista, que lá tem milhares de clientes, centenas de milhares, que tem uma reputação gigante, construída ao longo de muitos anos, com milhões de clientes, vai fazer? Então, assim, acho que esses são pontos, né, de atenção que as empresas têm que ter sempre na sua rotina ao contratar um novo
fornecedor, parceiro, fazer a correta due diligence, porque não adianta. A gente está com a nossa casa 100%, se no final do dia o nosso parceiro aí não está nem 1%. Com certeza. Foi excelente o papo, o tempo passou rápido, a gente está chegando no final do Pod Puts de hoje. Então, Aline, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Excelente. Então, mais uma vez aí agradecer a todos que acompanham. Eu me coloco à disposição para ajudar todos vocês. Hoje eu já estou aí em todas as redes sociais, Aline Depares, então é possível que vocês busquem também conteúdos que eu costumo semanalmente publicar nas minhas redes. Quero deixar aqui, mais uma vez, a gente já mencionou, no meu caso, por centenas, milhares de vezes, em todos os momentos de treinamento, de eventos online ou até outros momentos com outros parceiros. O quão é importante que, sim, a gente trabalhe com os princípios da LGPD, mas, sobretudo, que as empresas tenham em mente que, no final do dia, a gente está falando de uma relação de confiança e de respeito. E que, se a gente observar, basicamente, esses dois itens, as nossas relações com os nossos titulares, que, sim, eles cada vez mais são o nosso principal ativo, elas vão estar atendendo aí a todas as leis. Então, acho que essa é a mensagem, né, que a gente está falando aqui de um direito fundamental, que cuida da nossa intimidade, mas que, sobretudo, trata de confiança e de respeito. Perfeito. Marcelo, suas considerações finais? Bem, eu queria agradecer a Aline, né? O papo foi excelente, adorei o podcast de hoje. E queria dizer que, gente, muita coisa que a gente falou aqui foi importante, mas principalmente o empoderamento civil, gostei disso. Os dados são seus, cuidem bem deles e não deixem que qualquer empresa bagunce vocês. Tá certo. Bruno, suas considerações finais? Eu achei muito ilustrativa essa conversa. Gostei muito do modo como a Aline fala. Dá pra ver que já é uma coisa mais natural, uma coisa mais, sabe assim, que já tá enraizada nela. E isso faz com que a gente consiga entender com mais clareza a LGPD, porque, gente, por mais que a LGPD já esteja há algum tempo, ainda não é todo mundo que tá entendendo ela com clareza. E então eu acho que valeu muito essa conversa, valeu muito mesmo. É isso. Agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!